Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal hashtag Partiu Nuvem. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou Rafael Andrade, sou Microsoft MVP na categoria de Azure, sou arquiteto em soluções Cloud e toda semana eu estou aqui trazendo um conteúdo novo para ajudar você na sua carreira Cloud, ajudar você a aprender um pouquinho mais sobre computação em nuvem e como a gente está falando nesse vídeo, não só computação em nuvem, mas um pouquinho de ambientes Microsoft e o Windows Server. Dando seguimento ao que a gente já apresentou na quinta-feira passada, eu falei que ia começar a trazer alguns conteúdos voltados aí para o Windows Server, que vão ao encontro daquilo que a gente fala da certificação AZ800, que fala de ambientes híbridos. Então, decidi montar aí uma minissérie para falar sobre esse conteúdo de AZ800. E hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto. Qual que é o conteúdo de hoje? A gente vai adicionar um segundo Active Directory à nossa floresta já criada e vamos trabalhar com as FSMOs. Então vai ser um conteúdo aí com bastante detalhes, fique ligado para que você possa tirar o máximo proveito desse conteúdo para o seu dia a dia e ajudar aí no seu exame de certificação. Bom, seguindo então. Falando do nosso conteúdo aqui, galera, a gente vai trazer hoje, né, falando um pouquinho sobre segundo controlador de domínio. É importante o que eu vou estar falando aqui, ele serve para o segundo, terceiro, quantos controladores de domínio você vai trabalhar no seu ambiente. Então, para a gente dar start, por que ter um segundo Active Directory? Por que ter um segundo controlador de domínio? Como todo e qualquer serviço que você tem hoje no seu ambiente, quando a gente tem apenas uma máquina, um provedor daquele serviço, né, uma instância daquele serviço, você está totalmente suscetível a que em determinado momento esse serviço pare. Né? Como a gente fala, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois pode ter um. Então você precisa garantir, é um serviço crítico para o ambiente, o Active Directory é o coração do seu ambiente. Se você está sem AD, você perde a autenticação basicamente por completo. Então, é um serviço que ele não pode parar para que o seu ambiente rode da maneira que precisa. Então, você tendo mais de uma cópia do seu Active Directory, você vai ter aí uma confiabilidade maior, você vai ter resiliência, você vai ter tolerância à falha, você vai melhorar a performance, né? O desempenho também é melhorado, eu vou falar um pouco mais sobre isso, e você tem a segurança que se uma máquina, né, se um controlador de domínio, se um Active Directory parar, o seu serviço vai continuar rodando, sua autenticação vai continuar funcionando, seus usuários continuam acessando os recursos. Não é o simples fato de você logar na máquina, né? O Active Directory não é isso, a gente tem a autenticação de todo o serviço. Você vai mandar uma impressão, né, lá na sua impressora que está dentro de um print server, vai ter que autenticar. Você vai abrir um arquivo que está no file server, vai ter que autenticar. Você vai mandar um e-mail, vai ter que autenticar. Tem uma série de fatores e hoje a gente busca sempre que todas as nossas aplicações, mesmo não sendo aplicações Microsoft, né, eu tenho uma aplicação de RH, eu tenho uma outra aplicação que é de um outro fornecedor, eu quero sempre fazer com que ela se autentique pelo Active Directory, para que a gente trabalhe naquela questão de ter um usuário e senha únicos para o nosso domínio. Então, você ter mais de uma instância do Active Directory, ela vai ser fundamental para que tudo funcione, para que você não dependa de apenas uma máquina. Se você tiver um incidente que, porventura, você perca uma máquina, perca a comunicação, você tem outra máquina para estar suportando esse tipo de serviço que o Active Directory vai nos trazer. E aí, como principais características de um ambiente que possui mais de uma instância do Active Directory, a alta disponibilidade, exatamente como eu comentei. Quando você tem mais de uma máquina, você perdeu a máquina 1, a máquina 2 ela vai suportar esse serviço. Isso é transparente, isso é basicamente transparente. Às vezes a gente pode ter que fazer alguma movimentação em cima de FSMOs, que a gente já vai falar em seguida, mas o processo de autenticação em si é transparente. Você não precisa setar para o usuário que ele vai, a partir de agora, deixar de autenticar no servidor 1 e autenticar no servidor 2. O melhor desempenho. Por que tem um melhor desempenho ter mais de um AD? Imagine que você tem um ambiente lá que tem 5.000 usuários, e aqueles 5.000 usuários eles estão mandando requisição de autenticação basicamente o tempo inteiro, enquanto eles acessam recursos. Como eu falei, acessou uma pasta compartilhada, acessou uma impressora, foi na parte de e-mail, tudo isso gera um processo de autenticação, de validação, né?
Pega lá no seu Active Directory, habilita os logs de auditoria e vai no Event Viewer na parte de Security. Você vai ver que você não consegue acompanhar. Por quê? Porque você tem uma enxurrada de logs de evento voltados para autenticação. Porque você está o tempo inteiro autenticando algum tipo de objeto. E aí o que acontece? Se você dividir essa carga, né, se você tiver 2, 3 controladores de domínio, essas autenticações elas vão ser divididas. Tá? Ele vai funcionar parecido, tá, pessoal? Não estou dizendo que mas é muito parecido com um balanceamento de carga. Né? Isso vai ser de forma aleatória, ele vai atirando as suas conexões para alguns servidores, e aí você pode ter a máquina 1 autenticando no servidor 1, a 2 autenticando no servidor 2, e assim sucessivamente. Eu sei que vai ter pessoas que vão perguntar, tem como eu setar para que o usuário logue somente numa máquina? A gente tem como fazer algumas configurações, por exemplo, dividir em subsites na nossa estrutura de Active Directory. Lá no Active Directory Sites and Servers, a gente consegue dividir em sites, dependendo dos IPs que a minha rede está, e eu consigo fazer com que um determinado range de usuários que estão com aquele IP na máquina autentique em alguns controladores de domínio preferencial. Certo? Então, preferencialmente, eu consigo jogar alguns usuários para um controlador de domínio. E se aquele controlador de domínio que seria o preferencial falhar, automaticamente eles vão autenticar em outro controlador de domínio sem que eu tenha que fazer absolutamente nada. E aí a redução da latência. O que é a latência? É o tempo de resposta de comunicação que você vai ter com o Active Directory. Por exemplo, eu tenho a minha empresa, e a minha empresa ela é uma empresa que está espalhada em diversos cantos do Brasil. Certo? Ou uma empresa global, para até ficar mais fácil o nosso exemplo. A minha empresa ela é brasileira, mas ela tem sede aí em diversos lugares. Imagine que eu tenho um controlador de domínio lá nos Estados Unidos e um controlador de domínio no Brasil. Se eu não fizer nenhum tipo de configuração, como eu falei de Sites and Servers, quando o meu usuário tentar logar, ele pode logar tanto aqui no controlador de domínio do Brasil quanto dos Estados Unidos. Isso vai ficar aleatório. Se eu tenho só um controlador de domínio no Brasil, os usuários dos Estados Unidos toda hora tem que vir até o Brasil para autenticar. Isso depende de link. Eu tenho que ter uma comunicação, e isso é uma comunicação privada, né? Eu vou ter que ter lá uma fibra interligando a minha filial dos Estados Unidos com o Brasil. E aí esse processo ele tem uma latência, né? Porque o tempo de resposta de uma autenticação lá dos Estados Unidos aqui para o Brasil, ele vai gerar uma latência maior. Pode ser que para você isso no dia a dia, dependendo da quantidade de usuários, se passe como imperceptível, mas pode ser que isso acarrete numa demora num processo de login, por exemplo. O usuário colocou o seu login ali, usuário e senha, e a máquina está ali pensando na autenticação e demorando bastante. Quando a gente consegue segmentar isso em mais controladores de domínio, como eu falei para você, eu consigo fazer uma configuração para que os usuários se eu instalar um controlador de domínio, lá um Active Directory, lá nos Estados Unidos, os usuários dos Estados Unidos preferencialmente autentiquem naquele servidor dos Estados Unidos. E se um desses servidores ficar indisponível, automaticamente todo mundo vai procurar um controlador de domínio que está disponível. Isso é um ponto interessante. Ainda hoje, né, ainda em 2023, eu vejo muita gente questionar, por exemplo, como é que eu faço para o meu controlador de domínio primário e secundário? Como é que eu transformo o secundário em primário? Né? Eu tenho 2 controladores de domínio, meu primário está aqui, o secundário está aqui. Galera, não existe mais controlador de domínio primário e secundário há muitos anos. Há muitos anos mesmo. Eu vou dizer para vocês que desde que foi instituído o Active Directory, já não existe mais controlador de domínio primário e secundário. O termo controlador de domínio primário e secundário ele existe quando ainda não existia Active Directory. Vou voltar um pouquinho na história da Active Directory. E uma curiosidade, hoje Active Directory e Domain Controller eles são basicamente sinônimos, mas lá no começo não. Lá no começo existia o Domain Controller antes de existir o Active Directory. Lembra que eu falei na aula passada que o Active Directory ele foi anunciado em 1999 e foi introduzido no Windows Server 2000, a primeira versão de Active Directory. Controlador de domínio, né, o DC, o Domain Controller, o domínio em si que a gente fala, o que acontece? O domínio ele foi criado ainda no NT Server, lá NT 3.1, NT 4.0. Já existia um controlador de domínio que fazia a autenticação de alguns serviços de uma forma um pouco mais descentralizada.
Lá no DC, no controlador de domínio, o Domain Controller, o que acontecia? A gente trabalhava nesse formato de um controlador de domínio primário e um secundário. A gente tinha lá o famoso PDC e o BDC. O PDC seria o Primary Domain Controller, o BDC seria o Backup Domain Controller. Todo o processo de modificação, de alteração de qualquer elemento, ainda sem AD, ele era feito pelo PDC. E somente no momento que você precisasse daquele backup por indisponibilidade, aí o BDC assumiria. Aí você tinha um controlador de domínio primário e um secundário. A partir do Windows Server 2000, não existe mais controlador de domínio primário e secundário. Qualquer controlador de domínio pode fazer uma autenticação. Você vai criar um usuário, você pode criar em qualquer controlador de domínio, tá? Isso não existe mais. A gente tem algumas características, por exemplo, ser global catalog ou não, e a gente tem a característica muito forte que são as FSMOs. Então, muita gente confunde o servidor que tem FSMO como o meu servidor primário. Não, não é o servidor primário. Ele é o servidor que carrega as funções master do domínio. Mas ele não é o único que autentica, ele não é o único que cria usuário, tudo isso é feito por outros controladores de domínio, tá? Se você perder o servidor que tem essas funções master, muita coisa vai continuar funcionando no seu domínio e muita coisa vai começar a dar problema porque não vai ter as funções master para ser gerenciadas, certo? Então, excluam esse conceito de controlador de domínio primário e controlador de domínio secundário. Existe o controlador de domínio com funções master e existem controladores de domínio sem essas funções. Certo? E aí, falando das nossas funções master, as FSMOs. Quando foi introduzido esse conceito de Active Directory, né, o Active Directory é um banco de dados, um repositório, onde todos os objetos vão estar lá armazenados. E esses objetos, eles sofrem alterações a todo tempo, né? Eles são modificados a todo tempo. Imaginem que num ambiente que você tem 10 controladores de domínio. Se somente um controlador de domínio puder alterar quando você quiser criar um usuário, só pode criar em um controlador de domínio. Seria um problema, né? Assim como se todo mundo fizesse a mesma coisa, também poderia ser um problema por causa do conflito. Aí o que acontece? A partir das FSMOs, né, que se chamam lá o Flexible Single Master Operation, as FSMOs elas carregam funções designadas para determinadas atividades. Né? Por exemplo, eu quero replicar o display name de um usuário, eu quero controlar o seed de um usuário, eu quero controlar os nomes de domínio, eu quero controlar todo o esquema que existe em cima das opções de cada objeto do AD. E aí foram criadas as FSMOs. As FSMOs, como eu falei, são funções master, são 5 funções, e isso não mudou, né? Como eu falei, muita coisa desde a primeira versão do Active Directory até hoje não mudou, e as FSMOs são uma dos itens que não mudaram. Então, desde que elas foram criadas, permanecem as 5 FSMOs e cada um tem a sua função. Essas FSMOs, elas têm uma característica importante. Algumas são designadas a domínio e algumas são designadas a floresta. Lembra que eu falei na aula passada que quando a gente cria o nosso primeiro controlador de domínio, a gente está criando uma floresta, né? E aquele domínio que foi criado é o domínio root da floresta. Mas eu posso ter vários domínios, né? Eu posso ter o domínio tftechcloud.com.br, posso ter o domínio sp.tftechcloud.com.br, posso ter o domínio usa.tftechcloud.com.br. Então são domínios separados. Existem funções que existem somente na floresta, funções que existem em cada domínio que é criado, tá? Mas isso é um papo mais além. Então, para a gente conhecer cada uma dessas 5 FSMOs. Vocês estão vendo que eu estou colocando ali entre parênteses que são FSMOs de floresta, ou seja, elas vão existir uma única vez em toda a sua estrutura. As FSMOs de domínio, elas vão existir em quantos domínios você tiver. Se eu criei o domínio tftechcloud.com.br, o primeiro servidor que foi instalado, ele vai carregar essas 5 funções master. A partir do momento que eu tenho mais controladores de domínio, eu posso utilizar melhores práticas de dividir as FSMOs, certo? Eu vou criar um novo domínio, um domínio filho agora. Eu vou criar o domínio usa.tftech.com.br. No primeiro domínio, no primeiro servidor de AD do domínio usa.tftechcloud.com.br, ele vai carregar 3 FSMOs, as 3 de domínio. Então, eu tenho 3 de domínio lá no meu domínio raiz primário e 3 de domínio no meu domínio filho. E assim, quantos domínios novos eu for criando, eu vou ter as 3 de domínio. Só que aquelas 2 de floresta, elas são só 2, independente de quantos domínios você tem, ok? Então, quais são as FSMOs? A primeira delas aqui, Domain Name Master, uma FSMO no nível de floresta. Qual a função do Domain Name Master?
justamente validar todos os nomes da sua infraestrutura e hierarquia de domínio. O que isso significa ao pé da letra? Que quando você vai adicionar uma máquina no domínio, né, você vai criar um novo controlador de domínio, instalar uma nova máquina de AD, como a gente vai fazer agora, eu vou dizer em qual domínio que eu quero que ela seja, faça parte. Ela vai ser um controlador de um domínio já existente que se chama tftechcloud.com.br. Ele vai chamar o domain name master e vai validar. Ok, é esse o domínio que a gente tem? Sim. Agora eu vou querer criar um novo domínio, eu quero criar o domínio filho, usa.tftechcloud.com.br. Na hora que eu for criar esse domínio, ele vai chamar o domain name master e vai perguntar: já existe esse domínio na nossa hierarquia? Eu posso criar esse domínio? Posso. Beleza, então agora eu sei que a partir de agora, lá no nível da floresta, existem 2 domínios, né? Um domínio pai e um domínio filho. Vou criar uma árvore de domínios agora com um sufixo diferente. O domain name master é chamado para validar. Já existe esse domínio? Não, ele está disponível, você pode utilizá-lo sem problema nenhum, certo? A outra FSMO de floresta, Schema Master, uma das mais importantes que a gente tem. Lembra o que é o Schema? O Schema, ele é basicamente o catálogo de todos os objetos que a gente tem no domínio. Catálogo de que forma? Um usuário, certo? Ele vai pegar o objeto chamado usuário e ele vai designar tudo que tem no objeto usuário. Por exemplo, todos os campos. Ele tem display name, ele tem e-mail, ele tem data de expiração, ele tem telefone, ele tem qual é o office, qual é o cargo, qual é o departamento. Então o Schema armazena tudo isso. Uma conta de computador, qual que é o sistema operacional, né? Qual que é o nome do computador. Então o Schema, ele determina todos os campos existentes para cada tipo de objeto. Ele controla isso, certo? Por quê? Imagina se a gente não tivesse um controle de esquema. Você ia alterar um esquema num controlador de domínio, o outro controlador de domínio ia tentar replicar e não ia ter aquele campo, né? Então o esquema é justamente para manter a integridade do esquema em toda a sua estrutura. O esquema também é único. Toda vez que você vai rodar um tipo de aplicação que precisa alterar o esquema, um exemplo de aplicação que tem que alterar o esquema. Eu vou instalar o... Claro que hoje já está um pouco defasado, mas muita gente ainda tem. Eu estou na minha empresa com o Exchange 2016 e eu vou subir de versão. Ainda não estou com o ambiente híbrido. Vou subir para o Exchange 2019. Eu tenho que fazer uma nova instalação e muito provavelmente na hora da instalação ele vai dizer para você que tem alteração de esquema. Por quê? Porque provavelmente aquela versão nova de Exchange ela precisa no AD de um campo diferente, de um atributo diferente que ainda não existia. Então ele vai pedir para alterar o esquema, vai chamar o Schema Master, ele vai alterar, fazer esse tipo de alteração e vai retornar para você, certo? Infrastructure Master, tá? Essa função, ela em determinados momentos pode ser que ela já não tenha uma importância muito grande dentro do seu domínio. Qual que é a principal função do Infrastructure Master? É uma função de domínio. Ela mantém, basicamente, digamos que atualizado as informações de usuários, principalmente entre domínios, tá? Vou pegar um exemplo. Eu tenho um grupo. Dentro desse meu grupo, eu tenho lá 300 usuários dentro do meu grupo, certo? Se eu alterar algum usuário, essa alteração ela tem que se refletir lá no grupo. Se eu for olhar os membros do grupo, ele tem que me atualizar, trazer o usuário atualizado no grupo, tá? Quando a gente está falando de um domínio único, isso pode parecer super simples. Atualizei e aplicou, atualizei e aplicou. O Infrastructure Master é o cara responsável por ele controlar, por exemplo, aquele display name que foi alterado e validar isso no grupo, se o grupo está de acordo. Só que isso se torna mais complexo quando você tem múltiplos domínios. E aí eu tenho o usuário do domínio X como membro de um grupo do domínio Y. E aí foi feita uma alteração lá no domínio X e ela tem que refletir no grupo que está no domínio Y, entenderam? É uma validação de um atributo de um usuário, um display name, por exemplo, que está em um domínio para o outro. Quando está dentro do mesmo domínio, isso é muito mais simples de acontecer. Agora, quando ele está num domínio apartado, né, essa informação tem que fluir para um outro domínio, porque o grupo está no domínio Y e o usuário está no domínio X, certo? Quando que ela não vai ter tanta importância, né? O Infrastructure Master, até a gente vai ver isso nas melhores práticas, a Microsoft recomenda, por padrão, que ele não fique num servidor que seja Global Catalog. Por quê? Ele não sendo Global Catalog, ele basicamente não tem uma cópia. O que é o catálogo global? Ele é uma cópia quase completa de todos os objetos que você tem no domínio. Então, você mantém aquela cópia ali com você, a partir do momento que
qualquer tipo de alteração é feita, os controladores de domínio replicam somente aquela alteração, né? Então, todo mundo que altera algo replica para o Global Catalog para que todo mundo tenha a mesma versão. Se um controlador de domínio ele não tem Global Catalog, dependendo da informação, ele tem que ficar consultando outros controladores de domínio, certo? E aí o que acontece? Se o Infrastructure Master, ele é recomendado não estar num servidor Global Catalog porque ele não tem aquela cópia. Basicamente, ele não tem referência, ele vai ter que ficar consultando. Quando alguém alterar algo, ele vai ter que olhar, algo foi alterado, e validar se foi modificado, se os grupos estão corretos da mesma forma. A partir do momento que o Infrastructure Master ele está em um servidor que é de catálogo global, ele não tem mais aquela referência de quando algo é alterado. Por quê? Porque tudo está sendo replicado. Alguém alterou algo lá do outro lado, replica. Então ele não sabe mais basicamente o que ainda não foi modificado ou não para ele validar. Porque o servidor, o próprio AD em si, já está fazendo essa função de replicar tudo. Beleza, Rafa, mas e se todos os meus controladores de domínio são catálogo global? Que é uma melhor prática hoje em dia. Como é que eu faço com o Infrastructure Master? Não tem problema. Ele vai ficar em qualquer controlador de domínio se todo mundo é catálogo global. Tá? E basicamente a função dele vai ser muito reduzida, ele não vai ter uma importância mais basicamente dentro da estrutura. Read Master. O que o Read Master faz? Uma função extremamente importante. Ele controla os pools de read. O que é um pool de read? Quando a gente vai criar um objeto dentro de um Active Directory, vou pegar como exemplo aqui um usuário. Tá? Eu vou criar um usuário. Esse usuário ou esse computador, ele precisa ser único. Ele tem que ter uma identidade única. Se eu criei um usuário chamado rafael.andrade@tftec.com.br, eu não posso no mesmo Active Directory ter um rafael.andrade. Por quê? Porque eles precisam ser únicos, né? E ser único não significa ter o account name ou display name único. Ele vai validar tudo isso pelo SID, que a gente chama o SID. O que é isso? Falando assim de uma forma mais leiga, ele seria como se fosse o CPF do usuário. Ele é um número único identificador do usuário. Então, o que acontece? Para que a gente não tenha problemas de duplicação de seed, para que a gente tenha um controle de cada seed que vai ser entregue, o Read Master é o cara responsável por entregar esses seeds. Então, toda vez que foi criado um controlador de domínio, ele vai pegar um pool, né, um pool de números, de 512 números, é o valor padrão, e vai entregar para o controlador de domínio. Toma aqui a Active Directory. Você tem 512 números para você ir distribuindo entre seus objetos. Beleza. Criando usuário, acabou aqueles 512. O que ele faz? Automaticamente ele vai lá no Read Master e vai falar: Read Master, terminou meus 512 números aqui, entreguei seed para uma galera e preciso de mais. Ok, vou te entregar mais 512. Por quê? Porque aí o Read Master, ele controla que aquele conjunto de números, aquele pool de números que ele está entregando são únicos. Imagine que eu tenho 10 controladores de domínio, cada um vai pedindo um, e aí ele consegue entregar. Esse pool de seeds está sendo entregue para o DCA, agora eu entreguei um diferente para o DC2, então ele consegue fazer essa entrega e garantir, através dele, que todos os objetos criados no domínio são únicos e não tenham repetição. PDC Emulator. Notem que ele traz PDC Emulator. Por que ele vem esse nome PDC Emulator? PDC, lá da origem do NT, né? Primary Domain Controller. E Emulator, por quê? Porque ele está emulando essa função de PDC. A função de PDC ela era muito utilizada no início, e por isso que ela vinha como Emulator, porque ela fazia com que a gente conseguisse tratar a inserção no domínio e toda a parte de autenticação de clientes antigos, anteriores ao Active Directory. Exemplo, se você fosse colocar um Workstation NT 4.0 no domínio, se você fosse colocar uma máquina Windows 95 no domínio, né? Então o PDC Emulator ele dava suporte para essa infraestrutura de máquinas que trabalhavam com um formato aí de autenticação, criptografia um pouco diferente. Hoje ele tem algumas outras funções dentro do domínio, e a principal delas, a principal função do PDC Emulator é o controle de horas. A gente tem um processo chamado W32Time, que é o processo responsável pelo sincronismo do horário no domínio. Eu tenho certeza que quem trabalha com domínio em algum momento já teve um problema de horário no domínio. Por quê? A autenticação feita no Active Directory, ela é toda baseada em cima de Kerberos, né? As máquinas ficam trocando ticket Kerberos seguidamente com o Active Directory. E o ticket Kerberos ele é carimbado, né? Ele tem um carimbo com o horário toda vez que você vai fazer um processo de negociação de autenticação.
Se a sua máquina tiver 5 minutos com o horário atrasado, é muito possível, por exemplo, que você não consiga autenticar no domínio. Porque na hora do carimbo do ticket Kerberos, ele vai dizer, olha, você está num horário diferente. Então, quando você tenta logar na máquina e a máquina não conseguir, ele pode, inclusive o Windows, né, falar que está com um horário diferente. Então, quem é responsável pelo sincronismo de horário? PDC Emulator. O controlador de domínio que carrega essa FSMO, ele é o cara que vai entregar horário para o domínio inteiro, né? Antigamente a gente fazia um monte de atividades para manter o sincronismo de horário, mas principalmente em relação ao time zone, horário de verão, que é uma dor de cabeça gigantesca, né? O horário de verão. Hoje não tem, nesse momento, pode ser que daqui um pouco volte, mas hoje facilita bastante isso. Mas tenho certeza que quem trabalha em ambientes aí mais antigos já teve algumas dores de cabeça com questão de time zone, com questão de horário de verão. Mas o sincronismo padrão da máquina, a máquina, né, o cliente, ele sempre vai procurar o PDC Emulator para atualizar o horário. E aí a melhor prática que a gente fazia era pegar o PDC Emulator e fazer com que ele tivesse privilégio de buscar algum relógio atômico que a gente chama, né, que é o horário mais preciso de todos, para que ele se atualize o horário dele, né, garantir que ele mantenha um horário o mais próximo da realidade possível, porque ele vai distribuir para todas as máquinas no domínio. E aqui eu coloquei também alguns erros que você pode ter, né? Quando acontecer esse tipo de erro, o que pode estar acontecendo? E mais uma função, né? Sempre quando você vai fazer uma alteração de senha, uma alteração, uma troca de usuário, algo assim relativo à credencial do usuário, ele é enviado, todos os logs são armazenados pelo PDC Emulator, ele basicamente controla tudo isso. Então, se você tiver um erro, por exemplo, de que o usuário não está conseguindo trocar senha, você não consegue trocar senha dos seus usuários do domínio, o PDC Emulator pode estar com problema ou ele pode estar indisponível, né? Como que ele ficaria indisponível? A gente fez essa divisão, tenho 2 controladores de domínio. O primeiro controlador de domínio ficou com as FSMOs de floresta e o segundo com as 3 FSMOs de domínio, né? Para quem tem 2 controladores de domínio, essa é a ordem geralmente recomendada pela Microsoft. Deixa de floresta em um e as de domínio no outro. E aí o controlador de domínio que tem as FSMOs de domínio, ele, sei lá, crashou a máquina está fora. Você está só com o que tem as funções de floresta. Se você tentar alterar a senha e der erro, pode ser porque o PDC Emulator está fora, né? Ele não está funcionando e você não está recebendo esse tipo de problema. Usuários não conseguem fazer logon. Um dos erros, como eu falei, pode ser o ticket Kerberos. Por quê? Porque ele pode estar com um horário do cliente diferente do domain controller, e aí quem é responsável pelo relógio do sistema, PDC Emulator também. Não é possível criar novos usuários ou grupos. Quem que pode trazer esse problema? Alguma falha do read master, porque ele não tem mais, não está gerando read pool, não está entregando seed para que você crie novos objetos. Se o AD no qual você está criando o objeto não tem seed mais disponível, ele tenta falar com o read master para pegar um novo pacote de 512 seeds e o read master vai estar indisponível, ele não vai conseguir entregar, você não tem seed novo para alocar para os usuários. Problemas com membros de grupos universais, Infrastructure Master. Lembra que eu falei? Lá no domínio X alterou um usuário que era membro do domínio Y, um grupo que reside no domínio Y. Ele não vai conseguir atualizar essa informação. Um display name que foi trocado, por exemplo, um account name, ou qualquer atributo que foi trocado. Lembrando, se o controlador de domínio do read master for global catalog, provavelmente isso não vai existir esse tipo de problema. Não é possível adicionar ou remover um domínio, tá? Aqui a gente não está dizendo uma máquina do domínio, estou dizendo criar um domínio. Quero criar o domínio usa.tftech.cloud.com.br. Ele está dando erro? É porque o name master provavelmente está com algum problema ou está fora. Não é possível elevar o nível funcional da floresta. Lembra que eu mostrei para vocês? Nível funcional lá 2008, 2008 R2, 2012, 2002 R2, 2016, né, que é o último, né, a gente não teve 2019 nem 2022. Quando a gente altera o nível funcional da floresta, vem novas funcionalidades, né? As funcionalidades novas são disponibilizadas para aquela versão de nível funcional. E aí, quando uma nova funcionalidade é disponibilizada, muito provável que em todas as trocas que a gente tem de nível funcional, ele precise de novos atributos dentro de usuários, de grupos, de computadores, do próprio Active Directory. E aí ele precisa alterar o esquema do AD. E aí, se você tá com o seu Domain Name Master, com o seu Schema Master aqui, tá, pessoal? Desculpa, ficou Domain Name Master, aqui é Schema Master, certo? Se você tiver com seu Schema Master indisponível, ele não vai funcionar, certo? Então, são alguns erros que podem acontecer. Melhores práticas de posicionamento de FSMOs, tá?
Primeiro ponto, você tem que validar sempre se as suas FSMOs estão disponíveis, tá? Esse é o principal ponto. O que é estar disponível? Se os controladores de domínio que carregam aquela função estão ok, né? Que nenhum controlador está indisponível, né? Foi desligado, crashou o sistema operacional, algo nesse sentido. Segundo, que eu tinha comentado e já expliquei, Infrastructure Master não deve estar num controlador de domínio que também é Global Catalog, né? Expliquei porque senão ele não consegue buscar as informações de alteração. Mas, se todos os controladores de domínio são Global Catalog e é uma boa prática, né, com todos os dados atuais, não é importante que o controlador de domínio mantenha essa função. Ou seja, ela não vai ter uma função muito grande, então indifere de onde você vai colocar. Só aconselho não colocar ela junto com um controlador de domínio que tenha roles de floresta. Schema Master e Domain Name Master podem estar no mesmo controlador de domínio, que também é um catálogo global. Por quê? A gente está falando do esquema e também de toda a questão de name, né? Então, eles já são algo que está sendo olhado voltado para a floresta, né? Então, ele está olhando diretamente para a questão da floresta. Por isso, se a gente voltar aqui, Domain Name Master e Schema Master são os dois de floresta. Então, eles devem ficar posicionados juntos. E aí o PDC Emulator e o Read Master devem estar no mesmo controlador de domínio. Por quê? Porque o PDC Emulator é um grande consumidor de reads, porque ele é um dos responsáveis por fazer alterações em cima dos processos de usuário, então ele consome esses reads. E aí o Infrastructure você pode colocar junto aqui nesses dois que são roles voltadas para domínio, ok? E agora, hora do laboratório. O que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai subir o nosso segundo controlador de domínio, né, nosso segundo Active Directory, deixar ele todo prontinho, funcionando, que os dois estejam funcionando, se replicando de maneira correta, e aí a gente vai segmentar essas FSMOs. A gente vai deixar as FSMOs de floresta no nosso primeiro controlador de domínio e vamos movimentar as 3 FSMOs que são de domínio para o segundo controlador de domínio. Eu vou mostrar para vocês uma forma gráfica, uma forma de PowerShell. Tem uma forma antiga, né, que a gente usava muito antes de ter o PowerShell, que era um TDS útil. Já é uma forma que eu não aconselho, posso até mostrar os comandos para vocês, mas já não aconselho porque ele era um passo a passo que você precisava assim, de digitar lá 7, 8 comandos para mudar uma FSMO. No PowerShell você digita um comando apenas que vai mudar uma FSMO. E eu sei que alguém vai me perguntar o que acontece se eu perder o controlador de domínio que tinha as FSMO. Se a máquina crashou e não tinha backup, o que eu faço? Eu vou explicar quando a gente estiver transferindo essas FSMOs. Então vamos lá, pessoal. Bora para o laboratório. Então, pessoal, já estou com o meu Hyper-V aberto. A gente vai seguir com o mesmo processo que a gente fez, que eu mostrei aqui no vídeo da semana passada. A gente vai criar uma segunda máquina, vou manter o mesmo padrão, tá? Então, vamos iniciar aqui uma nova máquina virtual, avançando o nome da máquina. Mesmo padrão que eu tinha usado na máquina do vídeo passado, WS-2022-AD02. Pode ter gente que vai perguntar, Rafa, eu poderia colocar um controlador de domínio com outra versão de sistema operacional? Sim, desde que você respeite o nível funcional que a gente escolheu. A gente escolheu o nível funcional da Floresta 2016, eu poderia colocar controlador de domínio 2022, 19 e 16. 2012 eu não poderia. Até porque também 2012 já está acabando o suporte, certo? Vou pegar o local de armazenamento, eu tinha mudado, tinha colocado dentro do disco C aqui da minha máquina, disco Hyper-V, pasta Hyper-V. Ok? Vou deixar na geração 1, que foi o que eu deixei na primeira máquina. E aqui, como eu tenho memória suficiente, eu vou deixar 4 GB. Se você tiver um pouco menos de memória, eu recomendo que você use pelo menos aí 2048 MB para dar 2 GB. Com 1 GB vai funcionar? Vai, mas vai ficar bastante lento o laboratório, tá? Aqui vou escolher o switch virtual que a gente criou na aula passada. Aqui o VHD que ele vai criar, 127 GB. Não tem importância esse tamanho, porque ele não vai alocar todo esse tamanho no seu disco. Tá? Ele vai expandindo conforme tiver a necessidade, conforme ele for consumindo. E aqui eu vou apontar para a mídia de instalação que eu tinha baixado, a ISO aqui do nosso Windows Server 2022, e vou startar aqui a criação da máquina. Já vou clicar aqui para subir essa máquina para ela iniciar o processo de instalação. A instalação ela vai ser padrão, não vou dar muito, entrar em todos os detalhes, porque é a mesma coisa que eu mostrei no vídeo passado. Um detalhe que eu vou ter que ajustar ao longo do vídeo, né, é que eu vou trocar os IPs da máquina, da minha primeira máquina para o IP fixo, e essa segunda máquina eu vou ter que colocar algumas configurações, principalmente do DNS, porque para ela adicionar essa máquina no domínio, ela precisa resolver o DNS. Então aqui eu vou alterar para português, Brasil,
Vou deixar a BNT. Pedir para ele fazer a instalação agora. E aqui a gente vai só ajustar a partição de disco, tá? Vou escolher aqui o 2022 Data Center. Lembrem de marcar o Desktop Experience, senão ele não vai vir com modo gráfico, vai vir só com um formato Server Core. Ok, nos termos, instalação customizada. Vou clicar em New aqui só para ele particionar o disco e criar a partição de sistema. E agora vou escolher a partição maior e dar o Start. A partir de agora, ele vai fazer todo o processo de cópia de arquivos, de instalação, e aí quando ele estiver finalizando, ele vai reiniciar a máquina. Então agora eu vou aguardar, em seguida eu já retorno para a gente finalizar essa instalação. Pessoal, o meu servidor já fez a primeira parte da instalação, fez o primeiro restart, e agora ele está validando aqui as questões de configuração. Enquanto ele está fazendo isso, o que eu vou fazer? Lá na minha máquina, na minha primeira máquina, deixa eu acessar ela aqui, eu vou colocar fixo algumas configurações. Vou pegar aqui ipconfig, espaço barra all, para que ele traga todas as informações aqui para mim. Então, o que eu vou alterar aqui de configurações? Deixa eu vir aqui na placa de rede, abrir a parte de networking, vou vir aqui no Ethernet, Change Adapter Options. E aqui eu vou fazer algumas alterações para que eu deixe esse endereço fixo, que é a melhor prática quando a gente trabalha com Active Directory, tá? IPv4, vou pegar o mesmo IP que essa máquina recebeu, que é 192.168.123. Então eu vou adicionar ele aqui. 192.168.100. Opa! 192.168.100.23. Aqui eu vou deixar a mesma máscara e o meu gateway aqui para que a máquina navegue na internet. .100.1. Vocês estão vendo que o DNS já está marcado, esse endereço, 127.001. O que é isso aqui? Isso aqui é o endereço de loopback. O que é endereço de loopback? É quando a máquina está se referenciando a ela mesma. Quando ela coloca esse endereço aqui, loopback ou localhost, significa que ela está referenciando ela mesma. Como ela tem uma role de DNS instalada, a gente instalou a AD e DNS, ela coloca que ela mesma é o seu próprio DNS. Quando a gente tiver dois controladores de domínio e dois DNS, o ideal é que nas configurações de DNS a gente faça isso cruzado. O primeiro servidor de DNS dessa máquina seja a VM2, o segundo ela mesma, e na máquina 2 a gente faça o contrário. Então, adicionei essas configurações aqui manualmente, deixar ele aplicar aqui. Enquanto isso, a gente já pode validar se o nosso segundo controlador de domínio já finalizou. Deixa eu voltar aqui para a máquina. Já está na parte de usuário e senha. Então, vou cadastrar a senha. Aconselho que vocês usem a mesma senha que vocês estão usando. Sempre falo isso no laboratório para a galera não ter que ficar decorando senha e daqui a pouco esquecer a senha que colocou. Então, usando a mesma vai facilitar bastante. Ctrl Alt Del aqui para ele autenticar pela primeira vez. Deixa ele ajustar a tela aqui para mim. Ok. Primeira coisa que eu devo fazer é se eu vou conseguir resolver o nome do domínio. Eu preciso resolver o nome do domínio. Por quê? Máquina logou, né? Vamos dizer, coloquei a máquina na rede, eu já vou direto, vou lá em System, já quero adicionar essa máquina aqui no domínio. Vem aqui em Advanced Settings, Computer Name, e aqui eu vou dar um change, tá? Só para vocês entenderem. Domain, tftechcloud.com.br. Ele vai tentar encontrar esse domínio tftechcloud.com.br para adicionar no domínio. Então, primeira coisa, sempre que você vai colocar uma máquina no domínio, quando você está com o domínio estabelecido, a estrutura, você não se preocupa tanto com isso. tftechcloud.com.br. Olha lá. Ele não encontrou, tá? Ele não conseguiu contactar esse domínio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, alterar o nome da máquina. WS 2022-AD 02, tá? Fiz a alteração aqui a D02, ok? Antes de eu restartar a máquina, eu já vou ajustar a placa de rede dela para que ela passe a entender aquele domínio. Como que eu vou fazer para passar a entender aquele domínio? O meu DNS primário dessa placa de rede vai ser o IP daquele servidor, que era o 92.168.100. Eu tenho que tirar aqui, deixa eu devolver o workgroup. Isso aqui, workgroup WS 2022
AD02, ok? Só aguardar ele confirmar o nome. Eu não vou restartar agora, antes eu vou alterar o IP. Então vou vir aqui na placa de rede, aqui na parte de Ethernet, vou dar aqui, opa, deixa eu voltar aqui, pedir para ele alterar as configurações, e aqui em propriedades, IPv4. Eu vou pegar o IP que ele já recebeu, cmd, IP config, espaço /all para trazer tudo, 192.168.126, então vou colocar esse IP. Se você está fazendo os laboratórios no Azure, você não precisa alterar isso, tá, pessoal? O gateway eu vou deixar o meu roteador mesmo, que eu acho que está 100.1 aqui, para essa máquina poder navegar. E agora aqui no endereço de IP, 192.168.100.23, que é o IP do meu outro controlador de domínio. E a partir disso, agora vamos ver se eu já respondo aquele nome, tftechcloud.com.br, que era o nome do meu primeiro domínio. Olha, ele está respondendo por IPv6, tá? Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Se a gente quiser, a gente pode desabilitar o IPv6 aqui, mas para nós não tem problema nenhum. O importante é que ele resolveu o endereçamento. O IPv6 e IPv4, nessa rede aqui, ele não vai ter nenhum tipo de característica diferente, não vai mudar em nada. Agora, como eu mudei o nome da máquina, preciso restartar a máquina, tá? Então, eu vou pedir para a máquina reiniciar, e assim que a máquina reiniciar, aí a gente vai fazer o processo de tentar adicionar a máquina novamente no domínio, tá? Agora, quando essa máquina subir também, só vou esperar ela passar essa parte aqui de boot, a gente já pode ejetar a mídia, para não correr o risco de entrar de novo na instalação do Windows, tá? Então, já ejetei a mídia aqui. Vamos logar na máquina. Ok. Expandir a tela aqui até para ficar melhor para vocês visualizarem. E agora eu já vou lá na parte de System e a gente já vai tentar adicionar essa máquina no domínio. Advanced System, ok. Máquina já está com o nome certinho. E aqui eu vou colocar tftechcloud.com.br. Ele vai tentar resolver. Notem que ele chegou no usuário e senha. Por quê? Porque ele chegou no controlador de domínio, bateu lá e falou, ok, me passa um usuário e senha para você adicionar a máquina no domínio, tá? Então esse é o processo para a gente adicionar a nossa máquina no domínio. Eu poderia já direto de cara instalar o controlador de domínio? Poderia, mas eu estou fazendo esse processo para vocês garantirem que a máquina tem uma comunicação com o domínio, tá? Então, vou colocar a minha senha aqui, administrator, e a senha desse usuário. Os usuários, tanto local quanto usuário administrador do domínio, eles estão com a mesma credencial, tá? Vou fechar essas telas aqui só para ele não jogar nenhuma mensagem atrás, como ele geralmente joga. Então ele falou, ok, bem-vindo, você está no domínio TFTech Cloud, restart a máquina para logar pelo domínio. Então vou dar um restart, ok. Mais uma vez, eu precisaria adicionar a máquina no domínio antes? Não precisaria, tá? Mas a gente está fazendo esse processo primeiramente. E olha só que bacana, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui a minha máquina, minha outra VM, a minha principal, e aqui em Tools eu vou abrir Active Directory User and Computers, que é a nossa console principal, que a gente ainda não navegou. Em algum momento eu vou postar um vídeo mais de gerenciamento dessa console aqui, para que a gente possa tratar de alguns detalhes. Aqui dentro do domínio eu venho em Computers, tá lá a nossa máquina que foi adicionada, tá? O Computers ele não é chamado de OU, tá? Embora a gente fale no dia a dia, mas ele é um container. Por que um container? Porque ali ele não recebe GPOs, ele tem algumas características diferentes. Quando a gente instalar a role de Active Directory, automaticamente ele vai ser movimentado para, aqui sim, olha o ícone diferente, para OU Domain Controllers, tá? Então, agora a gente vai voltar lá, a máquina já está no domínio, Administrator. Olha que detalhe importante, quando a gente usa o mesmo usuário, que é um usuário local, ele mostrou se eu quero logar localmente na máquina. Não, eu quero logar no domínio. TFTech Cloud /. Posso usar só o NetBIOS, ou poderia colocar administrator@tftechcloud.com.br. E aqui a senha. E ok, aí a gente vai autenticar pela primeira vez no domínio. Ele vai criar lá na pasta de users dois usuários, o administrator e o administrator TFTech Cloud, porque ele está criando um perfil para o usuário do domínio. Agora sim, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a configuração
dessa máquina como um segundo controlador de domínio. Então, só esperando ela carregar o Server Manager, aqui OK, Manager, adicionar roles e features, avançado, e a gente avança novamente, e aqui em Server Roles a gente vai escolher o Domain Service. Vai perguntar se a gente aceita instalar as ferramentas de gerenciamento, o RSAT, avançamos, aqui em Features não vamos alterar nada, e aqui em ADDS também não, e a confirmação, tá? Eu vou passar rápido nessas primeiras partes, porque é tudo que eu já mostrei para vocês no vídeo da semana passada aqui no canal. Então vou passar um pouquinho mais rápido aí, para que a gente não desperdice muito tempo, como é um vídeo que já vai ficar um pouco longo, porque a gente tem uma série de itens para fazer, e eu quis fazer uma parte teórica um pouquinho mais aprofundada para vocês entenderem esses conceitos que são super importantes. Então agora eu vou aguardar até que ele finalize essa instalação, e aí assim que ele terminar, lembrem que ele vai jogar aqui já uma exclamação para a gente, falando que a gente precisa finalizar, que a gente ainda está com os binários instalados, mas a gente não tem a função propriamente dita configurada, tá? Então, concluiu com sucesso, apareceu aqui a nossa exclamação, vou clicar aqui para ele promover esse servidor a um controlador de domínio. Olha só que legal agora, adicionar o Domain Controller a um domínio já existente. Então, ele já, como eu estou com essa máquina no domínio, ele já entendeu que eu faço parte desse domínio. Se eu quisesse criar um novo domínio, eu teria que usar essa opção aqui, ou uma nova floresta. Não é o nosso caso, eu só quero adicionar essa máquina no domínio. Como eu estou logando com um usuário que é domain admin, eu posso seguir com ele. Se eu fosse fazer a instalação e logasse com um usuário que não é administrador do domínio, eu precisaria dessa função, né, que o usuário tivesse esse privilégio para conseguir transformar essa máquina num domain controller. Então, essa opção default mesmo, a gente vai avançar. Ele vai validar, ele vai perguntar se a gente quer utilizar DNS nessa máquina. Sim, quero que ela tenha DNS, quero que ela seja um global catalog. Aqui eu poderia configurar esse servidor como um RODC, isso é um assunto para um outro conteúdo. E aqui o site, que é o único site que a gente tem do AD, que também é assunto para outro conteúdo. E a senha de Restore Mode, que a gente falou no vídeo passado. Ok, avançamos. A mesma coisa da delegação do DNS, esse servidor não tem ainda um DNS. E olha que interessante quando a gente instala o segundo controlador de domínio. Ele pergunta se eu quero instalar da onde. Se eu quero pegar as configurações de um outro controlador de domínio ou se eu quero usar um IFM, Install from Media. O que é o IFM? Antigamente, né, a gente tinha ambientes que tinham links de comunicação, os MPLS lá, que eram uma performance horrível. E aí você tinha daqui a um pouco um controlador de domínio lá com 30 mil objetos. E você ia instalar um outro controlador de domínio lá numa unidade remota que tinha um link de MPLS que era pequeno. Você fazer a replicação desses 50 mil, 30 mil objetos entre o link de MPLS era sofrível, sofrível. O que a gente fazia? A gente criava uma mídia, né? Ele basicamente fazia uma cópia do banco do AD, a gente levava ela para essa unidade, e aí lá no servidor onde eu estivesse rodando, eu selecionava essa opção e buscava aqui o caminho da mídia que eu tinha gerado. Então eu trazia basicamente offline alguns elementos, tá, do banco de dados para que ele não tivesse tantos elementos para replicar, ele ia replicar só o diferencial depois. E aqui você pode selecionar da onde você quer replicar. No caso, se a gente tivesse vários controladores de domínio, eu podia escolher o que tivesse mais próximo de mim fisicamente. Para nós não faz diferença, pode deixar no N, porque a gente só tem um. A questão das nossas pastas, né, de database, log e sysvol, a gente vai manter toda ela no padrão. E aqui a gente vai dar um OK. E agora sim, ele vai começar a fazer a validação. Vai passar primeiro aquela validação, vai dar aquele warning lá pra gente do NT4, vai dar diversos outros warnings aqui da delegação, os 3, na verdade, que ele dá, falando do IPv6 lá também, tá habilitado, manter o IP estático, né? A gente já tá com configuração estática e a gente vai pedir para ele instalar. Agora ele vai levar aqui em torno de uns 2, 3 minutos, e a gente vai aguardar até que ele finalize, em seguida a gente restarta e essa máquina já vai subir como um segundo controlador de domínio na nossa floresta tftechcloud.com.br. Finalizou aqui, pessoal, a instalação. Agora a máquina vai reiniciar, vai fazer o primeiro processo de restart. Lembre que eu falei, o primeiro processo de restart, após a máquina se tornar controlador de domínio, ele vai demorar. Então aguardem aí uns 4, 5 minutos, porque a máquina vai ter que aplicar políticas de controlador de domínio, né? Ela tem agora uma política para ser aplicada que ela não tinha antes. Agora ela tem uma GPO
que é a GPO lá dos Default Domain Controller Policy, certo? Então aguardem em torno de uns 5 minutos, em seguida a gente volta para logar e começar a validar alguns itens aí em cima da nossa configuração de Active Directory. Voltou a nossa máquina aqui, pessoal, então eu vou logar aqui tftech cloud /administrator e a senha. Deixa eu ver o que eu coloquei errado aqui. Controlador de domínio, não preciso botar tftech cloud, tá, pessoal? Ele já é o domínio, não tem como logar local num controlador de domínio, certo? Por isso que a gente usa aquela senha do recover mode lá. Então agora a gente logou na nossa máquina, é um controlador de domínio, já vai vir com as nossas ferramentas para que a gente possa gerenciar aqui o nosso domínio. Tá? Então se eu abrir aqui, por exemplo, User and Computers, a mesma console que a gente abriu na segunda máquina, ela vai estar diretamente conectada no mesmo domínio. Lembrem que ela sempre vai conectar em alguma máquina. Essa console tem que estar conectada. Aqui ela mostra que está conectada nesse controlador de domínio. É a mesma coisa que eu ter essa console instalada na minha máquina e usar ela para conectar no controlador de domínio. Lá no nosso container computer está zerado agora. Por quê? Porque essa máquina que estava ali passou para cá. Então, nossas duas máquinas, as duas trabalhando como Global Catalog. Vou fazer um teste, eu vou criar uma pequena estrutura aqui na máquina 2, tá? Eu estou na máquina 2, então, dentro do nosso domínio, eu vou criar uma unidade organizacional, que vai ser uma U raiz, que eu vou chamar ela de tftech, certo? Criei uma U aqui, tftech. Aqui dentro de tftech, por exemplo, eu vou criar uma nova unidade, que eu vou chamar aqui de tecnologia da informação. Muita gente pergunta, Rafa, qual é a melhor prática para criar unidades organizacionais? Galera, não tem uma melhor prática. Tudo vai depender de como fica a sua melhor organização. A gente vai ter uma aula de gerenciamento nessa console que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Criei aqui uma outra tecnologia da informação e vou criar um usuário, que vai ser o meu usuário comum, digamos assim. Rafael.Andrade. Opa, tô colocando aqui o nome completo. O username. Rafael.Andrade, Rafael.Andrade, vou dar um OK aqui, não vou pedir para trocar a senha, OK, criado o meu usuário. Então agora eu vou lá no segundo controlador de domínio para que a gente veja se essas mudanças já vão se refletir. Rafa, é assim, é tão rápido que isso vai se refletir? Deixa eu abrir de novo a console aqui. Galera, quando a gente está dentro do mesmo site, isso é quase que instantâneo. Pode levar ali alguns segundos, 1 minuto, tá? Olha lá, abri a console, se você já está com a console aberta, clica aqui e manda dar o refresh. Olha lá a nossa estrutura. E eu estou lá no server 1, Tecnologia da Informação, Rafael Andrade. Como que eu sei se as máquinas estão replicando? Eu não vou falar de troubleshooting de replicação nesse vídeo, mas só um comando para você ter certeza que tudo está funcionando, tá? rep admin /show repli. Ele vai mostrar se você está replicando ou não. Então, o que ele está dizendo? Que essa máquina está no primeiro site, vai trazer aqui a questão da guide da máquina, e aí com quem que ele vai replicar. A gente tem, basicamente, aí algumas partições do Active Directory, né? Ele está replicando aqui com o controlador de domínio 02, 02, todas as partições. Aqui ele está pegando a floresta de DNS, aqui o domínio de DNS, o esquema, a parte de configuração e aqui o domínio padrão. Todas elas com sucesso, tá? Se você tiver alguma que não está com sucesso, aí é um problema, seu controlador de domínio não está replicando. Aqui no nosso laboratório é muito difícil por ser um cenário tão pequeno, por não ter particularidades de rede, né? Talvez você espere ali 5 minutos, tá? Eu recém fiz, vim para cá e não deu. Aguarda 5 minutos, tá? Porque provavelmente as máquinas vão replicar. Se os dois controladores de domínio estão no Domain Controllers é porque eles já se falaram, certo? Então aguarda aí em torno de 5 minutinhos que isso vai funcionar com certeza. Ok, já fizemos a parte do nosso segundo controlador de domínio. Eu vou criar aqui um segundo usuário no controlador de domínio 1, vou criar um usuário aqui do Gui, Guilherme Campos, só para a gente ver agora replicando no sentido contrário, do controlador de domínio 1 para o 2. Tá? Por isso que a gente fala que não existe mais a questão do o meu controlador de domínio primário, o meu controlador de domínio secundário, porque tudo isso acontece agora
automaticamente, tá? Vou voltar na segunda máquina, talvez leve aí alguns instantes para que ele replique isso. Já tá lá, ó, conta do Gui criada, tá? Então vocês viram que foi muito, muito, muito rápido para ele fazer a replicação lá na máquina 2, certo? Então, tá lá o nosso usuário do Guilherme, ok? Maravilha. Agora a gente tem um ponto importante, as FSMOs, tá? Como que a gente pode fazer para validar as nossas FSMOs? Existem várias formas da gente fazer isso, tá? Vou pegar pela forma clássica. Estou no controlador de domínio 1, pode ser no controlador de domínio 2, tanto faz. Comando clássico que a gente usava para poder fazer isso é o famoso netdom query FSMO. E aí ele ia me dizer qual é o nome da função e o controlador de domínio que ela está. Olha lá, schema master, domain name master, PDC, que é o PDC Emulator, o read pool manager, que é o read master, e infrastructure master. Todas elas no controlador de domínio 1. Beleza? Show de bola. Rafa, qual a divisão que a gente vai fazer? A gente vai deixar aquelas que são de floresta, schema master e domain name master, nós vamos deixar elas lá no primeiro controlador de domínio. E a gente vai pegar essas três que são de domínio, PDC, Read e Infrastructure Master, e vai trazer para esse segundo controlador de domínio que a gente tem aqui, tá? Eu vou mostrar duas formas para que a gente possa fazer isso. A primeira forma, e a forma mais prática de se fazer, mais tranquila de se fazer, é via tela gráfica. Né? É o mais fácil, mas muitas vezes quando a gente já tem habilidade de fazer isso por comando, a gente faz por comando, tá? Eu confesso que, assim, no dia a dia dificilmente eu faço isso na console gráfica, porque a gente já tem o comando. Hoje com o PowerShell fica muito fácil. NTDS útil, às vezes a gente até ia lá e fazia isso direto pelo modo gráfico. O problema é quando a gente tinha o servidor indisponível, tá? Mas vamos lá. Para que eu possa movimentar essas FSMOs, elas vão ficar em 3 lugares diferentes. As 3 de domínio vão ser nessa console. A gente vai ter mais uma console que a gente vai utilizar, né, de domínio, ou melhor, de floresta, e a gente de esquema é uma console que a gente precisa registrar, porque ela não é mostrada aqui, tá? Como que a gente faz para o domínio? Você vai no controlador de domínio no qual você quer receber a função master, tá? Então, se eu quero passar do 1 para o 2, eu tenho que ir no servidor 2, exatamente como estamos aqui. Aqui em cima, do meu domínio, na raiz do meu domínio, eu vou clicar com o botão direito e eu vou ter aqui Operation Master. Em Operation Master, ele vai me trazer o Read, o PDC e o Infrastructure. Notem que ele já traz aonde está e para onde eu quero migrar. Por isso que você tem que estar conectado no servidor. Se eu abrir essa mesma janela no servidor 1, ele vai me mostrar repetida a informação. 1 na primeira linha e 1 para a segunda linha. Ou seja, vou migrar de eu para eu mesmo. Então não vai funcionar. Então eu vou dizer que o Read Master, eu vou migrar ele para o server 2. Vou dar um change. Ele vai me perguntar se eu quero realmente role transferida. Vamos de novo aqui. netdom query FSMOs. E olha lá o que ele vai trazer para a gente, que o Read Pool Manager aqui já está no servidor 2. Maravilha. Aqui a gente pode ir para o PDC Emulator, por exemplo, e mesma coisa, peço para dar o change, ok, e ele vai migrar isso. Vou fechar, porque eu vou fazer agora via PowerShell a segunda. Posso rodar de novo aqui o netdom e vejo que as minhas 2 FSMO já foram mudadas. Rafa, eu tenho que isso tem impacto no dia a dia, né? Posso fazer isso no horário expediente? Primeiro ponto, tá, pessoal? Qualquer mudança de infraestrutura, eu recomendo que você não faça dentro do horário comercial. Por quê? Essa mudança que a gente fez aqui, ela vai trazer um problema grande? Não, ela não vai trazer um problema grande. Seu ambiente vai continuar funcionando da mesma maneira. Porém, né, às vezes a gente pode fazer um tipo de atividade que talvez não está muito bem mapeada e acabar tendo algum tipo de problema posteriormente. Então, eu aconselho sempre que você registre as suas mudanças e que você faça essas mudanças fora do seu horário comercial, tá? Isso é super, super importante. A gente pode consultar também usando o PowerShell, tá? Aí no PowerShell a gente vai passar quais são as funções, por exemplo, que eu quero buscar. Deixa eu copiar aqui o PowerShell, como é um comando um pouquinho maior, já deixei ele pronto. Então, estou dando um get domain e já estou pedindo para ele me dar um FL aqui, tá? Deixa eu fazer assim, eu vou executar ele dessa forma, só com o get domain, só para vocês verem.
eu tenho que rodar isso num controlador de domínio, tá? Ele vai me trazer todos os itens aqui, tá? Só que vai ficar uma informação um pouquinho mais poluída sobre informações do meu domínio, que talvez eu não vou conseguir encontrar exatamente aquilo que eu quero. Por isso que é melhor a gente filtrar por função, tá? Então, peguei as funções de domínio, PDC Emulator, Read Master, Infrastructure Master. E aqui ele já está me dizendo, ok, tá? O que eu tenho, aonde estão cada uma dessas máquinas, tá? Notem que o Infrastructure Master, aqui, ele ainda está me mostrando que eu estou no DC1, porque foi a única que eu não migrei, porque eu queria deixar migrar pelo PowerShell. E aqui a segunda, as de floresta, todas no domínio 1. Como que eu faço para migrar via PowerShell? Galera, é extremamente simples no PowerShell, tá? Vou abrir aqui um Notepad. Você vai pegar exatamente os comandos dessa forma. Eu vou deixar todos os comandos aqui na descrição do vídeo. Você vai usar o move, Active Directory Service, Active Directory Server Operation Master Role, o nome do servidor de destino e qual o Operation Master Role você quer migrar. Aqui só tem um detalhe, tá, pessoal, que vai dar erro. Eu preciso alterar aqui, tá? VM, aqui é WS. Na verdade, eu vou alterar só do último aqui, que é o Infrastructure Master, WS. Vou copiar o comando e vamos lá. Ele vai perguntar se eu quero movimentar essa role de verdade, né, essa FSMO, vou dar um OK. E aqui a gente pode voltar e dar um get de novo pelo PowerShell e notem que as três já estão aqui. Então é extremamente simples, tá, pessoal? Se eu quiser pegar, por exemplo, esse comando PowerShell aqui e eu quisesse rodar ele direto, né, para todas as roles, por exemplo, deixa eu pegar aqui, mostrar para vocês. Se eu quisesse rodar dessa forma, tá? Aqui ia ser WS. E colocar todas as roles aqui, ou só as que eu quero mudar, eu rodaria num comando e eu migraria todo mundo. Ou seja, é extremamente simples pelo PowerShell. Por isso que eu não gosto mais de utilizar o NTDS útil. Tá? Era NTDS útil. Eu nem vou lembrar a sintaxe toda de cabeça aqui para passar para vocês. Se não me engano, era roles. E aqui... eu não vou lembrar. Não vou conseguir lembrar, tá, pessoal? Connections, connect, deixa eu ver se eu vou, até onde der erro, connect to server WS 2022 AD02. Tá, connect to server, eu acho que eu tenho que dar um it, e aqui eu acho que eu tenho que passar o nome da role, por exemplo, deixa eu olhar, transfer schema master, exatamente, tá? Aí ele pergunta se eu quero transferir o schema master para esse servidor aqui. Eu não quero transferir, tá? Vou dar um no aqui. Mas olha só, eu rodei NTDS útil, roles, connection, connect to server, depois tive que dar um kit, transfer, o nome da função e dar OK. Foram 6 comandinhos que eu tive que rodar, tá? Por felicidade, por sorte, eu ainda consegui lembrar ainda de como que executava. Mas para que você vai fazer tudo isso se você tem um pequeno comando? Tá? Então isso fica muito, muito mais fácil. Então agora sim, deixa eu sair aqui do NTDS útil aqui. Kit. Kit de novo, ele tem que sair todos os níveis. Agora net, dom, query, FSMO. Agora a gente já está com a nossa divisão OK. Rafa, se eu precisasse voltar, algo assim, sem problema nenhum. Agora, o que acontece? Rafa, e vamos dizer que eu estou com esse servidor 2, que tem as 3 funcionalidades aqui de domínio. E por algum motivo essa máquina crashou. A máquina foi lá e crashou o sistema operacional, eu não tinha backup da máquina, eu não consigo mais subir a máquina. Como é que vai ficar o ambiente sem aquelas FSMOs? Tá? Isso é um problema, realmente, né? Pode ser que por um tempo você consiga ir funcionando algumas coisas, mas a partir do momento que você começar a criar usuário, criar grupo, deletar, algo assim, você vai ter problema, tá? Vai começar a aparecer problemas. Se você perdeu o servidor,
né? Ou daqui um pouco, o que acontece? A gente perde o servidor, muitas vezes voltar o backup não é interessante, porque se a máquina é uma máquina só de AD, o que é melhor? Sobe uma máquina nova, né? Como um novo Active Directory, já vai se replicar tudo, você vai ter toda uma tarefa de voltar a máquina, voltar backup, muitas vezes não vale a pena. Mas se eu perdi as funções, como é que eu faço? A gente chama de size de FSMOs, tá? O que é o size de FSMO? É basicamente também, vocês vão encontrar em alguns lugares, sequestrar a FSMO. Eu vou dizer que eu vou recriar a FSMO numa determinada máquina. Isso causa um problema para o domínio? Não, pessoal. Tá? Não. Então eu vou deixar aqui até o comando, a gente não vai usar nesse momento. Talvez em algum momento ao longo dos laboratórios a gente use. Eu vou dar um move, notem que é o mesmo comando, tá? Aqui está o nome da máquina diferente. A role que eu quero, só que lá no final eu vou dar um force. Somente isso, tá? Eu vou lá no servidor 1, por exemplo, perdi o servidor 1, se fosse esse exemplo que a gente está tendo aqui, tá? Perdi o servidor 2. Eu iria lá no servidor 1 e eu iria rodar dessa forma aqui. Só aquelas roles que eu preciso. E aqui eu iria colocar, por exemplo, WS-2022-AD01. No servidor 1 eu rodaria dessa forma e vocês vão ver que essas roles passariam para dentro do servidor 1. A role, ela não carrega absolutamente nenhum dado, você não precisa fazer backup da FSMO. Ela simplesmente é uma função que existe. Quando ela tem aquela função, ela vai executar. Se você perdeu, é basicamente você dizer, agora eu vou instalar essa função nesse servidor, ele passa a operar com essa função. Então, esse size que a gente chama aqui, size, tá? Ele é o que vai recriar as roles para você, a FSMO que você perdeu. Isso é super tranquilo, já peguei vários ambientes que a gente perdeu o controlador de domínio e teve que ali fazer o size da role e funcionou. Se não for via PowerShell, né, não dá para fazer modo gráfico, tem que ser via NTDS útil, conforme eu falei para vocês, certo? Então, pessoal, conseguimos aí finalizar os objetivos do nosso laboratório, conseguimos criar o segundo controlador de domínio, fizemos a transferência das nossas FSMOs, já está tudo rodando bonitinho, segmentado, e aí a gente está com um ambiente bem bacana para que a gente possa seguir aí em outros laboratórios da nossa trilha aqui de AZ800, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, deixa o like aí no vídeo, comenta o que você achou dessa aula para a gente saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo ou não, estão gostando da trilha aí, Windows Server raiz com AZ800, fala pra gente aí o que vocês estão achando. Quem tá sentindo falta do conteúdo nativo de Azure, fica tranquilo, a gente vai intercalando um pouco desses conteúdos, e o AZ800 também é uma prova de Azure, porém, ambiente híbrido. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, até a próxima semana aqui no nosso canal, #ParteNuvem. Grande abraço, até mais, pessoal, tchau, tchau.